Então, gente, esse é o nossa caixinha que a gente vai fazer. Então, vou desenhar tudo a lápis. Então, vou enviar para vocês as imagens em PDF para vocês olharem. Caso vocês não queiram fazer os personagens do Dragon Ball nesse formato, beleza. Caso vocês queiram fazer outros personagens, tudo bem. Aqui o importante nesse exercício é treinar o uso do bico de pena e treinar a arte final em outro material que não seja folha sulfite, né? Então, por isso que eu escolhi a caixinha de chá. Ó, tô usando aqui o bico de pena adaptado da caneta. Então, vou usar os dois, tanto o bico de pena quanto o palito de dente. Esse do palito de dente, ele ficou com a ponta mais fina, então traços mais precisos, coisas mais delicadas, eu fiz com ele. Então ele ajudou bastante na arte final do desenho. Então eu deixei as tintas mais líquidas, elas estavam muito grossas, tinha algumas que estavam secas. Aquela tinta nanquim do pote de vidro tinha bem pouco, e eu peguei um pouco de água e coloquei um pouco para render mais a tinta. Aí coloquei ali na bandeja do ovo. Então, ó, molho na tinta e faço desenho. Molho e faz desenho. Basicamente é esse trabalho. Tá? Esse personagem é o Goku. E eu tentei aqui fazer as áreas. Tem a parte do cabelo que é bem escura, então uma área maior. Eu tentei fazer com um bico de pena, mas demorava muito. Então, áreas maiores que tem mais concentração de tinta nanquim, eu faço com o pincel. E eu converti a imagem para preto e branco, então algumas coisas ficaram em cinza. Eu usei aquela nanquim aguada que a gente fez. Então eu estou fazendo um personagem em passo nanquim. O ideal seria fazer tudo a lápis antes, para não borrar, não sujar. Então vejam que eu fiz um personagem um pouco mais afastado do outro, já para evitar de, sem querer, encostar ali a parte de baixo da mão e borrar. Então tem que ter esse cuidado também. Começa a borrar tudo, então tem que prestar bastante atenção. Então esse é o Vegeta. Então eu fiz aqui já o contorno desse, eu fiz com o bico de pena que eu comprei no Ateliê Arte. Então coisas mais detalhadas, assim, mais delicadas, ele não foi tão bom assim. Tive um pouco de problema no cabelo, ficou muito escuro. Ó, tanto que eu dei um tempo ali para poder retocar alguns detalhes. Ó, usei a aguada de nanquim na roupa dele também. Eu escolhi esses personagens também porque eles estão mais simplificados, gente. Pra gente começar a treinar a figura humana. Então vamos fazer uns exercícios um pouco mais simples. Então, ó, desenho. É o Piccolo, né? Então, faço tudo a lápis e vou arte finalizando com um bico de pena. Outro detalhe também é que esse papel poderia ser um papel mais macio, né? Essa embalagem ela é um pouco mais dura, mas ela não absorve tanto a tinta. Então talvez foi uma das dificuldades para fazer esse trabalho na caixinha. Então áreas que são bem escuras, bem pretas, eu usei pincel. E eu finalizo o último com Majin Buu. Ele já tem a característica do personagem é diferente dos outros três, né? Então ele tem alguns detalhes, porque ele tem várias formas também, né? Bom, o Goku e o Vegeta também tem outras formas.
Então, sempre a lápis, bem fraquinho. E aí fui fazendo os detalhes. Tudo com bico de pena. Então, às vezes eu giro a caixinha, né? Viro de ponta cabeça para fazer. Então, aqui na minha frente não tá aparecendo, mas tem a tela do tablet. Então, eu tô olhando a imagem e fazendo, olhando e fazendo. Então, isso é importante também. Vamos em de observação, tô copiando. Tá, aqui eu tô limpando. Ó, não esqueçam de limpar o bico de pena e o pincel. Espera secar, gente. Não monta se não secar. Ó, eu acabei fazendo esse fundo mais aguado, com aquela aguada de nanquim bem clarinha que eu fiz. E nos olhos eu fiz o brilho com caneta corretiva. E aí montei a caixa. De novo, aí tive que pensar ali como que monta, encaixar e ver. Passei cola branca. Em algumas partes não estava grudando, não estava colando. E aí eu passei fita crepe por dentro, depois eu tirei. Mas eu só fixei com fita crepe para colar. E aí depois que tivesse colado, eu tirei a fita de dentro. Tá, nesse eu não esperei secar e aí eu fiquei mexendo e mexendo, começou a borrar. Porque daí tá molhado de cola, a tinta tá um pouco úmida, daí meus dedos começaram a ficar acinzentados. Ó, no final das contas, daí passei uma fita crepe, esperei secar, depois eu tirei, tá, a fita. Fiz isso só pra ela secar. Repassei a cola e coloquei um peso em cima, porque o fundo ele ficava levantando. Então, aí é a minha caixinha do Dragon Ball. Então, aqui ela depois de seca. Então é isso, gente. Obrigado. Qualquer dúvida me escrevam. Mandem os trabalhos. Até!